Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Estamos em mais um culto aqui de ensino e a Secretaria de Missões, a equipe de missões propôs um tema desse mês, que seria o Evangelho da Eternidade versus promessa de realização terrena. E nós vamos orar e vamos dar início a esse culto de ensino. E que o Senhor abra a nossa mente, que o Espírito Santo fale grandemente com você, que assiste o nosso vídeo, e que a palavra do Senhor a cada dia venha frutificar em nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer e te louvar, ó Pai, por mais essa oportunidade de falar um pouco da Tua palavra. Quero te agradecer por esta congregação, ó Deus, pelos pastores, por todos os ministros e que, de alguma forma, Senhor, prega a Tua palavra, seja nos sermões, seja no louvor, na escola dominical, nos cultos de ensino e de toda forma, Pai. Eu quero Te louvar pelas nossas congregações na Bahia, no Maranhão, no 9 de julho. Ó Deus, eu quero fazer oração também, Senhor, pelas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, que sofrem, Senhor, nesse momento difícil, por aqueles também que se encontram nos hospitais, lutando pela vida. Oramos para que o Senhor venha nos proteger, nos livrar, nos guardar, Pai, e nos ensinar a confiar em Ti a cada dia, Deus. Nós somos, ó Senhor, frágeis, nós somos fracos, ó Deus, mas em Ti, ó Deus, nós temos a força, só em Ti nós temos a vida eterna. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, abençoe a cada família, Pai, abençoe aqueles que perderam os seus empregos. Ó Deus, abençoe aqueles, ó meu Senhor, que estão em busca também, Senhor, de uma oportunidade no mercado de trabalho. Que o Senhor também, Pai, venha socorrer, Senhor. Que o Senhor também tenha misericórdia, ó Deus, do Brasil, da nossa política, Senhor, nesse momento tão difícil, Senhor. E nós vemos uma bagunça, desentendimentos, brigas. Mas, ó Deus, coloque a Tua mão, Senhor. Intervenha, ó Deus, e faça a Tua vontade em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Gostaria de falar um pouco sobre o Evangelho da Eternidade versus a promessa de realização terrena, ou seja, que se resume mais na teologia da prosperidade. O objetivo desse ensino, na verdade, é alertar, é relembrar e esclarecer alguns pontos da palavra de Deus. E também ser um instrumento de Deus para ajudar e exortar em amor aquelas pessoas que, de alguma forma, foram influenciadas, foram enganadas, e até mesmo aquelas que, de alguma forma, ficaram desiludidas com esse ensino, e esse ensino triunfalista que é o da teologia da prosperidade. Então, qual a importância disso? Muitas pessoas se perguntam, mas por que falar disso? Porque é algo que veio, que se espalhou por diversas regiões, tanto do Brasil, mas começou nos Estados Unidos, como eu vou falar daqui a pouco, e um movimento que perturbou muitas pessoas. Então, essa teologia, ela é muito, como que se diz? É algo que atrai e tenta muitas pessoas, tanto as pessoas que ouvem, quanto os pastores, os ministros que aderiram a esse movimento. E acabaram aqui, então, provocando uma confusão muito grande no reino de Deus. Quando começaram a aceitar esse tipo de ensino, levou muitas as pessoas a se desiludirem da fé. Muitas perceberam o falso engano, acabaram se afastando, outros ainda permanecem. Então, eu e você, nós temos que ter a mente aberta e um senso crítico, vamos dizer um senso crítico. Quando você ouvir alguém pregar, preste muito atenção, irmãos. É importante isso. Um dos principais ministérios de Cristo, ele fazia milagres, ele curava, mas ele dava muita ênfase ao ensino das Escrituras. Sempre Cristo
ele apontava as Escrituras. Esses dias eu ouvindo, se eu não me engano, foi o pastor Jefferson pregando sobre o Cristo. Quando Jesus ia falar a respeito dele mesmo, para afirmar que ele era o Messias, o Cristo, ele sempre apontava para as Escrituras. Então, ele é o maior exemplo disso. Muitas vozes por aí, muitas pessoas falando, e pouca gente consulta a Bíblia, vai acreditando em tudo que se ouve. Então, essa é a importância de você sempre ouvir, comparar com as Escrituras, para que você não seja enganado. Então, a teologia da prosperidade, ela também é conhecida como palavra de fé, teologia da ganância e tantos outros temas. Ela teve origem nos Estados Unidos em 1930, com um pastor chamado Esek William Kenyon. Esse pastor ele passou por igrejas tradicionais e também igrejas pentecostais. E na sua formação teológica, ele teve formação teológica, mas além disso, ele foi influenciado por alguns pensamentos, algumas filosofias como da ciência da mente, ou seja, do poder da mente, conhecimento metafísico do novo pensamento e também da ciência cristã. E qual que era esse tipo de ensino? Ele aprendeu que, através da imaginação, da mente, do poder da mente, você podia imaginar um cenário e dali você crer absolutamente que algo podia acontecer. O que ele fez? Ele juntou esse tipo de pensamento, de gnosticismo, com algo que ele já tinha, que era a teologia. Então, o que ele imaginou? Você tem que imaginar algo, assim como Deus, antes de criar o homem, ele fala que Deus ele imaginou o homem, e então ele declarou a palavra de fé, e aí o homem veio à existência. Então, ele começou a difundir esse pensamento. Esse foi o Kenyon. Então, a partir dele que surgiu esse pensamento. Então, ele influenciou outras pessoas, como o pastor e televangelista, o Kenneth Hagin, outro pastor americano. Esse pastor, alguns falam que ele plagiou alguns tipos de ensino de Kenyon, mas ele teve a influência dele, só que ele por ser televangelista, ele alcançou multidões, através das suas conferências, através dos institutos dele de ensino. Ele tem até um centro de treinamento chamado Rema, que veio a partir do ministério dele. Teve produções de DVDs, muitos livros dele. E esse foi o principal propagador. Ele, apesar que foi Kenyon quem começou a difundir o pensamento, mas ele influenciado, foi ele que deu a explosão praticamente assim dessa teologia, desse ensino. Então, o Kenneth Hagin, ele aprimorou os ensinos de Kenyon. Então, ele se baseia no... Ele não fala mentalizar ou poder da mente, mas ele usa um termo muito recorrente nas pregações dele, que é poder da fé. Você tem que crer em algo primeiro, ou seja, a mesma forma, mentalizar. Dali em diante, você começa a determinar que aquilo tem que acontecer, ou declarar a palavra, que ele fala, declarar a palavra de Deus sobre isso, e crer, crer de forma tão convicta que muitos acabam falando tomar posse. Isso você escuta direto no meio cristão. Ô varão, toma posse da tua bênção. Então começa, irmãos, você pode perceber na maioria dessas pregações, o declarar, o poder da fé, o estar determinado, e direitos do cristão, como o Kenneth Hagin fala, que Cristo conquistou na cruz. Então, nós, como os cristãos, nós temos todo o direito de requerer isso. Então, muitas vezes, esse Kenneth Hagin, quando ele vai pregar, eu vi poucos vídeos dele, só para ver como que ele pregava. Tem horas que ele joga a Bíblia no chão, e ele fala que você tem que
como que fala? Como que se fosse um desafio. Se você tem que acreditar na palavra de Deus e se fundamentar nela, porque senão não faz sentido. E aí disso ele tem diversos pontos difíceis de se entender e de se aceitar. E eu quero falar um pouco desse pensamento dele. Primeiro, ele fala que o cristão, por ser filho de Deus, ele não pode sofrer com doenças e nem ser pobre, porque isso nunca foi da vontade de Deus para nenhum ser humano. Então ele fala, já que Deus é dono de tudo, do ouro e da prata, você também tem que viver uma vida abundante. E usa muito alguns textos fora de contexto, textos isolados. Por exemplo, Jesus fala, se eu não me engano, João 10:30, ou é João 10:10, vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Então ele pega essa forma e traz sempre para o lado material do aqui e do agora. Então ele distorce algumas mensagens do Evangelho, alguns textos bíblicos. Então ele fala que o cristão não pode sofrer, e que doença e pobreza é maldição, e que tem alguma coisa de errado com você. Ou você não tem fé o suficiente, não sabe, mesmo que você tenha fé, você não sabe usar essa fé, você não declara a palavra de Deus sobre isso e nem toma posse. Ele sempre frisa esses 3 pontos. Então vida. A mensagem dele é triunfalista, fala que você tem que ter sucesso na vida espiritual, na vida física e na vida financeira. Como você pode perceber, se você é de outra igreja, de outra denominação, não quero criticar, mas quero que você apenas comece a prestar atenção em alguns pontos. Como que é pregada a palavra de Deus na sua igreja? Ou que tipo de mensagem você ouve? Esse tipo de mensagem triunfalista, ele chega a negar a realidade. Por exemplo, ele fala assim que se um cristão ele é pobre, é porque então ele não creu verdadeiramente em Cristo, não tomou posse da vitória em Cristo. Essa pessoa que é pobre, ela precisa se despertar, ter um encontro com Deus, e aí vai. Mensagens dele a respeito de espiritualidade tem uma distorção muito grande, tudo é apontado para o aqui e o agora. Você tem que viver abundantemente uma vida espiritual, com autoridade, ele usa muito essa frase, com autoridade no nome de Jesus, mas de uma forma bem distorcida. Ele fala que o cristão ele tem que ter uma vida financeira abastarda, um ministério poderoso e empolgante. É tanto que as pregações dele, os eventos que ele faz, que ele fez, porque ele faleceu. Eu esqueci até de falar um pouco da biografia do Kenneth Hagin. Então, ele alcançou multidões, e ele era pregador nos lugares que ele frequentava, que ele ia ministrar, sempre lotados. Então, ele fala que o seu ministério ele tem que ser poderoso. Vou começar a falar um pouco dos ensinos dele, o ponto de vista. São muitas heresias, são muitos pontos difíceis de compreender, e o que eu quero destacar só alguns deles. Por exemplo, ele fala assim que Jesus foi ao inferno para completar a obra da redenção, ou da expiação. Ele fala que nós somos pequenos deuses, que nós somos participantes da natureza divina, então nós somos pequenos deuses. Outra coisa que ele fala é que Deus, ele não pode atuar na terra, não pode intervir na vida humana se o corpo de Cristo, se eu e você, cristão, não permitir que ele faça algo. E é tanto que alguns discípulos dele também chegam a dizer que se você diz assim, Deus, seja feita a tua vontade, você está chamando Deus de idiota. Porque, na verdade, você que tem que desejar algo, acreditar naquilo e pedir que Deus faça a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Veja por onde começam os pensamentos dele. E alguns movimentos também que ele
que os discípulos dele começaram a divulgar, que é a unção do riso. Eu vi esse vídeo também na internet. Ele entra na igreja, eu estava comentando com o Renê e com o Ângelo agora há pouco. Ele entra na igreja dando risada, aí os obreiros começam a correr, impor mãos, as pessoas caem, começam a rolar no chão, começam a dar risada sem parar, uma histeria total, chega a escandalizar. Outra coisa também que eles fazem é demarcar território. Eu não compreendi muito o que significa isso, mas eles saem orando nos lugares, reivindicando autoridade, expulsando legião daquele lugar, legião de demônios, e fala que aquele lugar é do povo de Deus. E há um boato aí de que eles chegaram a demarcar território fazendo xixi em alguns lugares. Isso aí eu não pesquisei, não sei se é boatos ou não, mas que eu sei que demarcar território eles usam muito esse termo. Então, esse Kenneth Hagin, ele influenciou algumas pessoas aqui no Brasil, e eu quero falar um pouco deles e dar um pouquinho do nome de alguns deles, porque é público, todo mundo sabe, você pode ir no YouTube e entrar e ver as pregações. Então, algumas pessoas que foram influenciadas por Kenneth Hagin e alguns ministros dele, foi o pessoal do Ministério Diante do Trono, inclusive o André Valadão. O André Valadão fala que ele foi para os Estados Unidos, se eu não me engano, estudou 2 anos no Instituto Rema, Centro de Treinamento Rema, em que ele fala que lá ele conheceu um novo mover de Deus, uma forma de compreender a palavra Rema, que o cristão precisa entender esse conceito, que é uma palavra de fé, ação, milagres. E eu fiquei muito, assim, chocado, porque às vezes essas pessoas falam e a gente não dá muito ouvido, mas, de fato, você vê a influência que ele tem desse tipo de ensino. Outra pessoa é o Silas Malafaia. O Silas Malafaia já teve alguns encontros aqui, trouxe, acho que 2 pregadores importantes dos Estados Unidos, é o Mike Murdock, se eu não me engano, e o Maurice Cirilo ou Cerulo, não sei pronunciar muito bem. Então, o Silas Malafaia conversou e compartilhou um pouco de alguns pensamentos. O Silas Malafaia, por um tempo, meteu o pau na teologia da prosperidade e tal, falando que é um besteirol, mas uma parte da pregação de Kenneth Hagin, de Mike Murdock, de Cerulo, ele aderiu. Por exemplo, na questão de sementes da fé, investimento da fé. Se eu não me engano, nesse vídeo, o Maurice Cerulo fala que você corre por telefone. Quando o Silas Malafaia passa a oportunidade para ele falar, numa conversa ali, ele já fala, pegue o seu telefone, liga para cá, já estou sentindo o mover de Deus aqui agora, que não sei o quê, aquela pregação e tudo mais. Aí já começa a falar de doação, de 500, de 1.000. Então, esses métodos de arrecadação é muito forte no ministério deles. Eles ensinam esse tipo de coisa. E o Silas Malafaia aderiu a esse tipo de pregação. O Silas Malafaia não aceita algumas coisas na teologia da prosperidade ou nesses movimentos aí de rosa ungida, de deificação de objetos, que é rosa ungida, sal grosso, essas coisas ele não aderiu. Porém, essas coisas de declarar a palavra profética fora de contexto, esse tipo de coisa você pode ver que ele também é influenciado por isso. Aí também nós temos a Bispa Sônia, do Ministério Renascer, o Edir Macedo também, aprendeu muita coisa com ele, R.R. Soares. E dos Estados Unidos, como eu falei, tem o Benny Hinn, Mike Murdock, Maurice Cerulo e outras figuras mais que tem aí pelo mundo. Então, o que acontece? Falando um pouco, irmãos, como que esse movimento ele atingiu de forma violenta as igrejas e muito rápida. Alguns especialistas, alguns teólogos falam que ele encontrou terreno fértil em algumas igrejas que
teve carência no ensino da palavra, não priorizaram o ensino da palavra. Igrejas principalmente neopentecostais, algumas pentecostais, e até mesmo, como eu disse, igrejas sérias e ministérios sérios que foram cedendo a um tipo de evangelho que é pare de sofrer, que você tem que viver uma vida abundante, você tem que conhecer o sobrenatural, mas tudo fora de contexto. Então, até mesmo pastores sérios, ministérios sérios acabaram aderindo que, não na sua totalidade, mas alguns pensamentos de declarar a fé, de que você tem que reivindicar muitas coisas, que você é filho de Deus. Então, muitas igrejas foram influenciadas por isso. E também tem um caso que é o da África, que é o pastor David Oyedepo. Ele é um pastor nigeriano. Ele foi influenciado também pelo pastor americano Oral Roberts, também que tinha o mesmo pensamento que o Kenyon, que é essa parte de mentalizar, de declarar, e focado muito no ministério de cura, que era o do Oral Roberts. Então, esse pastor africano, ele participou de alguns eventos do Kenneth Hagin, de alguns discípulos deles nos Estados Unidos, e ele fala que uma das coisas que ele ouviu de Deus foi claro, que quando ele foi participar de um evento desse nos Estados Unidos, Deus disse claramente para ele, olha, volta e faça o meu povo enriquecer. E você tem a tarefa de erradicar a pobreza na África. Então ele disse que imediatamente cancelou tudo o que ele tinha ali para fazer e voltou e começou a difundir esse tipo de coisa, tipo de ensino lá na África. Uma das coisas interessantes e que é muito comum entre eles é que eles falam que ouviu de Deus dizer para eles, ouviu dizer que eles agora, a partir de agora, têm uma nova mensagem, um novo olhar sobre as Escrituras, uma nova revelação. Então, eles usam muito esse termo. Então, esse pregador Oyedepo, nigeriano, ele, na igreja dele, tem essa cultura de dar lenço para as pessoas, o óleo da unção. Lá as pessoas usam o óleo para tudo, para ungir as casas, para ungir os locais de trabalho, para ungir os carros, tudo. Eles usam para tudo. Fala que o óleo protege eles dos espíritos malignos, dos demônios. E esse pregador, ele ensina que o Espírito Santo, de alguma forma misteriosa, foi colocada dentro desses como que fala, frascos, né, de óleo. Não sei como ele entende isso, mas ele fala que o Espírito Santo, de alguma forma, está presente naquele ato de unção ali, e ele leva muitas pessoas na região da África a fazer esse tipo ter esse estilo de vida, vamos dizer assim, esse estilo de vida. Ele deu uma declaração uma vez, falando sobre a importância de você crer na palavra de Deus, reivindicar, que você tem que ser bem-sucedido na área financeira. E ele falou algo a respeito de dinheiro que me estranhou muito. Ele disse assim, alguns pregadores aqui na África são presos, sofrem perseguições. Mas por que eles sofrem esse tipo de perseguição? Porque eles não têm o dinheiro. Porque o dinheiro protege a gente de muitas coisas. Então, esse é o tipo de ensinamento dele. E é tanto que os pregadores dele, onde ele vai, e os obreiros deles pregam em algumas regiões, até proibidas na África, por ele ter bastante dinheiro, não acontece nada, porque eles são escoltados pela polícia. Então, realmente, os obreiros deles pregam em algumas regiões, e aí, então, não acontece nada, e ele fala que o dinheiro resolve muitas coisas. E esse tipo de pregação, como eu disse, entrou nessas igrejas por falta de prioridade ao ensino das Escrituras. Abriram mãos de, por exemplo, cultos de ensino, abriram mão de escola dominical. Como eu disse no domingo, é uma mensagem tão atraente, é um movimento tão atraente para as pessoas que
escutam isso, que fala que você, quando aceita Cristo, tudo muda, que você vai parar de sofrer, e que se você é pobre, você chega na igreja, Deus vai resolver, vai prosperar a tua vida, amanhã você vai ser um empresário, você tem que ser cabeça, não cauda, e vai falando que você tem que viver os milagres de Deus, vem para cá que nós vamos orar sobre você, vamos ungir você, você vai ser curado, e tantas outras coisas que isso vai atraindo as pessoas aos montes, e as pessoas vão rapidamente em busca dessas coisas. E é mais atraente ainda para os pastores que pregam esse tipo de mensagem, alguns pastores, né? Por quê? Porque eles veem que rapidamente as suas igrejas começam a encher e a lotar. Não sei se é na cultura do Brasil ou se também em outros lugares, o brasileiro ele é muito influenciado por algumas questões práticas. Por exemplo, nas liturgias das igrejas, você entra em algumas denominações que na hora da oferta vem um monte de obreiros ungindo a sua cabeça com óleo, você pega a caneta ungida, você pega a rosa ungida, você pega a arca da aliança, leva para sua casa, você passa debaixo dos braços dos obreiros que fazem um corredor, você passa entre o vale de sal, e assim vai, são questões práticas, e as pessoas vão, por esse lado místico das coisas, como se diz, sendo enganadas. Por exemplo, por que a gente prega isso e é importante que você entenda essa questão? No trabalho, pelo menos eu, já encontrei diversas pessoas sinceras, tementes a Deus, porém com esse tipo de atitude. E eu creio que você também já teve pessoas que você já trabalhou, ou vizinhos, parentes, que têm esse tipo de pensamento. Por exemplo, eu tenho parentes, primo que outro dia ele foi pregar ou foi orar na casa de uma pessoa e ele começou a sair no quintal da pessoa e dizendo que algo estava errado, que Deus mostrou para ele que ali tinha uma boneca enterrada no quintal, que estava atrasando a vida daquela pessoa e que era uma maldição e que a pessoa tinha que descobrir e mesmo que não achasse ia ter que fazer algum tipo de, vamos supor, não sei se campanha para quebrar essa maldição, porque a pessoa não estava sendo próspera por causa daquilo. Parente meu. Entende? E fala que tem que expulsar em pontos específicos os demônios que estão na sala, ou eles oram na sala, na cozinha, eles colocam lá o óleo, eles jogam sal, alguns movimentos desse tipo. Aí se você for um pouco crítico, e você olhar em toda a Bíblia, será que você consegue enxergar esse tipo de situação? Na vida de Jesus Cristo, você consegue enxergar Jesus fazendo esse tipo de coisa? Você consegue ver os apóstolos fazendo esse tipo de coisa? Não. Então isso é importante porque, irmãos, não é pecado a gente questionar e ter um senso crítico. Pelo contrário. A igreja de Bereia, os bereanos, como diz as Escrituras, tudo que os apóstolos pregavam, eles conferiam nas Escrituras para saber se de fato era aquilo, se de fato eles estavam ensinando um evangelho correto. Então é isso, como eu já disse, essa influência na África, aqui no Brasil, em alguns países emergentes, eles encontram um terreno fértil, e esse tipo de evangelho cresce, por quê? Porque muitas pessoas são carentes nessas áreas. Então é um terreno fértil, é onde abunda esse tipo de ensino, onde as pessoas abraçam veementemente esse tipo de pregação. Então eu quero deixar aqui um texto de Mateus 6, que ele vai falar um pouco. Na verdade, é do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, no Sermão da Montanha. Mas, na verdade, eu só vou ler no capítulo 6, do versículo 19, bem rapidamente até o versículo 34, para que você entenda um pouco. Essa teologia da prosperidade, ela chega a negar a existência, chega a negar a realidade. Como assim?
Por exemplo, eles costumam dizer que se você fala, eu estou doente, eles falam que isso você não pode proferir esse tipo de palavras, nenhuma palavra negativa, porque aquilo que você profere é aquilo que você vai receber e é aquilo que você vai dizer. Ele fala assim, sua palavra tem muito poder. Veja bem. Aí ele começa a falar, dá ênfase na confissão positiva, que você, mesmo que desempregado, você tem que começar a falar que pela fé você já está empregado. Não, estou empregado. Eu não estou doente. Eu não estou enfermo. Você também não pode confessar medo. Eles falam que medo pertence ao diabo e isso não vem de Deus. Você não pode confessar medo. E esse tipo de coisa vai influenciando e vai fazendo com que as pessoas fiquem alienadas. Comecem a negar a existência comecem a negar a realidade. E aqui, irmãos, eu quero, para que você não tenha dúvidas, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar de questões práticas do dia a dia. Como que é a nossa vida. Eu quero dizer aqui para você que ter bens materiais, ter dinheiro, ser rico, não é pecado. É bênção de Deus também. Mas desde que você saiba utilizar esses recursos para abençoar outras vidas, principalmente o reino de Deus. Você vê homens na Bíblia, Davi, Salomão e outros reis, e várias pessoas que foram ricas, que tiveram bens, Abraão, e homens que foram sinceros diante de Deus, que tiveram intimidade com Deus, mas isso era algo secundário para eles. Você pode analisar a vida deles, está nas Escrituras, a Bíblia não nega. A Bíblia também não nega que tiveram pessoas justas que sofreram perseguições, tiveram pessoas justas que foram mortas por amor a Deus, por amor a Cristo. Tiveram pessoas justas que foram lançadas nas arenas dos leões, pessoas que foram queimadas vivas por amor ao Evangelho. Então, a melhor forma de você tirar as suas dúvidas é imaginando como Cristo viveu. E não só através da sua imaginação, mas você vai ver um retrato disso bem nítido em todo o Novo Testamento. Em que se às vezes você parar para pensar e falar, ué, Wagner, mas então quer dizer que eu não posso lutar para ter bens materiais? Eu não posso correr atrás dos meus sonhos? Sim, você deve fazer isso. Mas, como eu vou ler aqui em Mateus, você tem que saber que há uma ordem para isso. Há uma prioridade para isso. Então, você estudar, é bom estudar, é ótimo estudar, você tem que fazer isso. Eu já estudei, corri atrás de cursos, trabalhei bastante, dormia pouco, mas eu não coloquei isso, e até me esforcei também para não colocar isso acima da minha fé, acima da minha contribuição na igreja. Qual que é a contribuição? A participação na igreja, de algum ministério, e também não deixei isso tomar meu tempo junto com a minha família. Então, algumas coisas no reino de Deus, você tem que priorizar. E aqui no Mateus 6, no 19, que eu vou ler rapidamente na versão Almeida, diz assim, Mateus 6, 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em algumas traduções diz, não podeis servir a Deus e às riquezas. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, ou seja, no seu glamour, na sua riqueza, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Ou você poderia traduzir também, porque todas estas coisas os incrédulos procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Aqui nós temos claramente um alerta de Jesus. Não sei como esses pregadores, quando lê um texto desse por completo, e todas as outras passagens, todo o Novo Testamento, como que eles conseguem se afastar dessa mensagem e começar de forma tão sorrateira, começar a pegar versículos isolados para confundir a mente das pessoas. Como esses pregadores conseguem dizer para uma pessoa que a vida em abundância em Cristo é ter bens materiais, como se fosse um fim em si mesmo. Esse tipo de mensagem, eles sempre, tanto na área espiritual, quanto física, quanto financeira, a mensagem deles foca sempre o aqui e o agora. Você tem que ter o aqui e o agora. E as pessoas ficam com a mente e a visão somente aqui nessa terra. E veja como é claro essa mensagem de Jesus. E você que me ouve, que participa de alguma igreja que tem essa linha de pensamento, ou você possa ser um instrumento de Deus para confrontar e fazer com que os líderes, a igreja comece a pensar de forma bíblica, ou você tem que sair o mais rápido possível. Você tem que fugir desse tipo de mensagem, desse tipo de triunfalismo. Como eu disse, irmãos, na Bíblia apresenta pessoas que tiveram riquezas, tiveram bens, porém não colocaram isso como um fim em si mesmo. Antes, olharam isso apenas como bênçãos de Deus, como graça de Deus. Porque uma forma de você fugir desse tipo de coisa é quando você olha para a vida de Jesus. A missão dele foi vir a este mundo, se tornar homem, participar da natureza humana, que é sentir dor, sentir fome, sentir a agressão humana, tanto verbal quanto física. Ele foi furado com uma lança no seu lado, foi crucificado. Ele morreu e ressuscitou. Tudo isso ele fez por causa do pecado humano. Ele fez isso por nos amar e por nos trazer de volta para Deus. Se eu não me engano, é em Marcos 8,36, que fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
As pessoas, às vezes, elas querem fugir do sofrimento. Nós não somos a favor da teologia do sofrimento, nós somos realistas. Sofrimento faz parte. Sofrimento, de alguma forma, vai fazer parte e faz parte na vida do ser humano. Cristo passou por isso. E quem seria eu e você para que não passasse por isso? O Evangelho da Prosperidade, ele fala que Cristo passou por isso para que a gente não viesse a sofrer, não viesse a passar por isso. De forma alguma, irmãos, de forma alguma. Cristo sentiu dores, Cristo sentiu todo tipo de afronta, perseguição. Nós também iremos sofrer. Não digo todos, mas uma boa parte irá passar por momentos difíceis. Nós vamos provar a morte, a não ser aqueles que, na vinda de Cristo, estiverem vivos. Esses não passarão pela morte. Mas bem provável que eu e você passe pela morte. E que a nossa confiança esteja: se eu morrer hoje, onde estarei? A quem eu encomendarei a minha alma? E, como eu disse, a questão da realidade que essas pessoas tentam fugir, ou não tentam enxergar, buscam refúgio nesse tipo de pregação, mais cedo ou mais tarde elas acabam percebendo que foram enganadas. Porque ela vai trabalhar e ela vai acreditar que é o melhor emprego da vida dela e, de repente, ela é demitida por várias questões, por vários motivos. E aí, qual que é o pensamento que vem na cabeça de uma pessoa dessa? Puxa vida, então, ou a minha fé, eu não tenho fé, ou estou acreditando de forma errada, ou eles me enganaram, alguma coisa de errado tem. E você vê que muitas dessas pessoas saíram das igrejas, muitos odiando a Deus, odiando a igreja, pastores, ministérios. E outras pessoas permanecem, continuam, não sei, por uma questão religiosa ou medo de sair de ir para o inferno. E outras que, graças a Deus, tiveram os seus olhos abertos e se voltaram para Cristo e procuraram igrejas sérias para congregar. Então, aqui, a respeito de riqueza, como eu disse, tem. Se eu falar para você que não tem, eu estou mentindo, porque na Bíblia fala pessoas de bens, pessoas que tiveram riquezas. E, como eu disse, não é pecado você lutar e se esforçar por isso, desde que você faça tudo isso para a glória de Deus. Vou dar um exemplo para você. Se você tem esse sentimento, esse desejo, ok, mas não se esqueça que você não pode suprimir isso na busca dessas coisas, no processo do enriquecimento, de ter uma vida melhor. Você não pode se esquecer de que você precisa congregar, você precisa ter uma vida com Deus, você precisa ter tempo para a sua família, você precisa ter um tempo também para, como eu disse, congregar e contribuir com os eventos da igreja. No seu trabalho e nos seus estudos, Cristo tem que ser visto na sua vida. Nessa busca por riqueza, você vai encontrar muitas situações complicadas e tentadoras, muitos desafios. Você não pode aceitar propina, e você também não pode dar propina, você não pode roubar, você não pode adulterar. O que eu falo adulterar em diversas formas. Você não pode trocar esse anseio, esse desejo de crescer na vida pelo um tempo com Deus, pelo um tempo com a sua família. E, como eu disse, nesse processo, você tem que demonstrar que você é cristão, você tem que deixar Deus, como que se fala, se revelar na sua vida para que, quando as pessoas olharem para você, possam ver você como um cristão verdadeiro. Você não pode se esquecer disso. Então, isso é lícito, você então pode lutar, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode batalhar para ter isso. Mas você não pode perder o foco, você não pode perder a visão em Deus. E a questão da pobreza? A questão da pobreza é uma realidade. É a vontade de Deus que todo ser humano viva na miséria? É a vontade de Deus que vê o povo sofrendo? Diria que não, mas acontece. Isso é fruto do quê?
Não podemos esquecer que Deus criou o homem de forma perfeita. E o homem, então, buscando o seu desejo, dando ouvidos às mentiras do diabo, cedeu ao pecado, e o pecado entrou no mundo e desfigurou a obra que Deus fez. Então, nós sabemos que pobreza, de alguma forma, ela faz parte, sim, da vida humana. Isso é uma realidade. Isso não é, vamos dizer, uma maldição para o ser humano, como disse a teologia da prosperidade. Se você é pobre, você é amaldiçoado, você então não está no reino de Deus, porque Deus é rico, é o dono do ouro e da prata, e, consequentemente, você tem que ser rico. Você tem que ser, se não rico, você tem que ser bem próspero. Então, isso, irmãos, é um engano. A pobreza, infelizmente, ela faz parte. Todo mundo aí pode ver em várias nações pessoas pobres. Cristo andava entre os pobres. Como eu disse, Jesus, quando ele andava pelas ruas de Jerusalém, ele multiplicava pães, sim, para aquelas pessoas que estavam com fome, exaustas. Jesus, ele curava as pessoas. Jesus, ele expulsava os demônios, libertava essas pessoas. Mas Jesus não abria mão do ensino das Escrituras. Sempre ele apontava o caminho para essas pessoas. Jesus não negou essa realidade. É tanto que a teologia da prosperidade, é tanto que eu não falei sobre isso, mas alguns desses pregadores aí, eles falam que Jesus era rico. Por incrível que pareça, você acaba ouvindo de alguns deles que Jesus era rico. E a palavra de Deus diz que José e Maria, eles eram pobres. E Jesus, ele andava entre os pobres e fazia esse tipo de ação no meio deles. Existe a pobreza? Existe. Mas a nossa função é pregar o Evangelho, contribuindo para que a pessoa seja salva. E a partir daí cada um vai lutar, lógico, cada um vai lutar para sair da pobreza, cada um vai lutar para sobreviver, cada um vai lutar para ter as suas coisas, para não passar necessidade. Mas, como eu disse, irmãos, não tem como negar essa realidade. Doenças. Doenças a gente vê na Bíblia. Homens de Deus que passaram por momentos tão terríveis. Vocês conhecem a história de Jó, nem se imaginam esse tipo de pregação entre esse movimento da prosperidade, nesse triunfalismo. Eles evitam esse tipo de texto, evitam esse tipo de mensagem. O sofrimento que Jó teve e pelas doenças que ele passou, e outras pessoas também, gente, que teve momentos de enfermidades. E outra coisa também, na história da igreja, nós vimos que os discípulos, a maioria deles foram martirizados por causa do amor a Cristo. Na história, você não vai ver que Jesus, quando chamou os discípulos, chamou eles para serem empresários, ricos. Você não consegue ver isso, ao contrário. Eles foram perseguidos, eles foram presos, açoitados, martirizados. Olha Estevão, quando ele declarou que ele viu Cristo assentado à direita de Deus, simplesmente ele foi apedrejado, foi morto. João Batista, quando ele condenou o ato de Herodes, teve a sua cabeça decapitada. Jesus foi preso, Jesus foi agredido, foi pendurado no madeiro por causa dos nossos pecados, por causa da nossa maldade. Esse tipo de pregação dificilmente você vê no meio deles, você vê textos fora de contextos. Na história da igreja, você vê homens que foram perseguidos, queimados. Você vê recentemente pessoas em alguns países muçulmanos tendo as suas cabeças decapitadas por amor ao Evangelho, perseguições. Então, irmãos, dar ouvido a esse tipo de mensagem, você vai estar se enganando. E você que já conhece dessa pregação, você principalmente da Ibero, que você se deixe ser um instrumento de Deus para orientar
os seus amigos, as pessoas que você convive, quando você perceber algum tipo de atitude estranha, de errada, que você possa, com amor, exortar, com amor você possa, de forma sábia, você possa orientar, mostrar a essas pessoas qual que é a verdade do Evangelho, por que Cristo veio a esse mundo, qual que é a nossa esperança. Será que a nossa esperança é o viver aqui o agora? Será que o nosso desejo é herdar a terra para sempre, como disse os testemunhos de Jeová? Não, irmãos. Cristo, ele ressuscitou, foi aos céus e deixou uma promessa que voltaria. E ele nos prometeu um lugar no céu, na eternidade com ele, aonde você não vai ter mais fome, não vai ter mais dor, não vai ter tristeza nem rancor. Lá você vai estar com Deus eternamente. O seu prazer maior é estar na presença de Deus, ver a glória de Deus, ver tudo aquilo que Deus criou, entender como o mundo foi criado, como as coisas foram criadas, como que Deus nos criou de fato. Lá você vai se alegrar eternamente na graça de Deus. Isso que é riqueza. Aqui, mesmo que você tenha dinheiro, posses, ok, dê graças a Deus por isso. Você sabe que isso é temporário. Quantos empresários, quantas pessoas ricas que não têm Deus, que têm a sua vida triste, deprimente, alguns também que se alegram tanto, mesmo não sendo deprimente nem triste, mas no momento do leito da morte, com certeza, ele vai se sentir frágil, ele vai olhar que é miserável, que não tem por onde correr, porque a morte o alcançará. E aí? E a alma dele? Estará com quem? Então essa é a mensagem do Evangelho da eternidade. É para esse Evangelho que você tem que olhar, é para esse Evangelho que você tem que se atentar. A nossa missão é essa. E também, irmãos, na questão crítica, que eu esqueci de falar, como eu disse, tem algumas pessoas que você sabe que participam de algumas igrejas, não vou questionar a salvação delas, mas se questiona os ministros, pastores, pessoas que ensinam a palavra de Deus, que ensinam esse tipo de coisa, esses métodos para essas pessoas. Esses aí eu questiono, porque eles leem a Bíblia, eles participam desse, eles são treinados eles são treinados como arrecadar dinheiro, como bater metas, isso a gente sabe que tem. Então, é questionável sim, essa questão dos líderes e pastores que ensinam esse tipo de mensagem. Mas as pessoas mais comuns e mais indoutas, que não têm tanto conhecimento, é função nossa também instruir, ser um instrumento de Deus para abençoar, para ensinar. No meu trabalho, fugindo um pouquinho assim, mas no meu trabalho, já trabalhei com pessoas que falaram assim: ô Wagner, é verdade que se você passar perto de macumba, você pega a macumba? Entendeu? Esse tipo de questionamento. Você vê, filhos de pastores até me perguntaram esse tipo de coisa. O Wagner, um crente, um crente mesmo, ele fica endemoniado, se eu ungir isso, ungir aquilo. Gente, já tive várias conversas com diversas pessoas a respeito disso. Pessoas com dúvidas, pessoas que uma vez na igreja a qual eu fui batizado, na Assembleia de Deus, tinha um irmãozinho lá, já há um certo tempo, já congregando com ele, uns 2 anos, na porta da igreja, no momento da ceia, ele falou assim para mim, a gente foi participar da ceia, ele falou: irmãos, o culto de ceia é uma bênção, mas eu não vou participar. Aí eu falei: por que, irmão? Acho que o irmão dele era Severino. Por que, irmão? Aí ele falou: é porque esses dias eu estou meio que doente, e falaram para mim que quando a pessoa está doente não pode participar da ceia. Olha o tipo de ensino, olha o tipo de pensamento que essas pessoas tiveram. Olha, as pessoas falam: olha, você não prospera na vida porque obra de macumbaria foi feita na sua vida, a gente vai ter que fazer isso, fazer aquilo para quebrar. Maldição hereditária, gente. Fala que você está na miséria por causa do seu pai, da sua mãe, que
que foi idólatra, que serviu a não sei quem. Gente, nós sabemos que quando a pessoa confessa a Cristo e nele crê, entrega a sua vida para Cristo, o diabo não lhe toca, o diabo não pode fazer mais nada contra a sua vida, contra a sua salvação. Então, eu e você, graças a Deus que você tem acesso a esse tipo de mensagem, você está na responsabilidade de ajudar essas pessoas em amor, de exortar em amor. E quando eu falava para essas pessoas a respeito disso, eu brincava, quebrava o gelo, fazia uma piadinha assim, no sentido assim, nossa, se passar perto de uma macumba, você pega, você então está macumbado, eu vou orar por você. E brincava com eles, depois eu, de uma forma mais séria, ia mostrando, dentro da palavra de Deus, que não é dessa forma, que quando a pessoa entrega para Cristo, nenhuma maldição o alcança. Então, esse tipo de atitude tem que fazer parte da minha vida e da sua vida. E graças a Deus, desde que eu cheguei aqui, já faz 16 anos, são 16 anos que eu estou aqui, graças a Deus sempre vi o ministério pastoral bater de frente contra esses movimentos. Graças a Deus, tem os ensinos, tem escola dominical, e você que está em casa e não tem esse tipo de mensagem, de pregação, procura uma igreja séria, perto da sua casa, que prioriza o ensino, pessoas sérias, dedicadas ao ministério da palavra, irmãos. Você tem que fugir desse tipo de pensamento. E que o Senhor possa nos abençoar e nos dar sabedoria a cada dia, irmãos, para mostrarmos a essas pessoas e para o mundo que viver o evangelho abundante em Cristo é muito mais do que bens terrenos, bens que, como a palavra de Deus disse aqui, que vão perecer, que vão ficar aqui nessa terra. A nossa casa, a nossa habitação, ela é eterna, ela é no céu, junto de Cristo. E que Deus venha nos abençoar. E eu quero finalizar e orar por aquelas pessoas que foram enganadas, se sentem tristes e chateadas porque passaram por esse tipo de situação, esse tipo de constrangimento. E que o Senhor também possa abrir os olhos das pessoas que ainda estão nesse meio, estão nessas igrejas. Uma coisa nós sabemos, irmãos, esse tipo de gente, obreiros que fizeram esse alarde todo, essa confusão toda, eles prestarão contas a Deus. Isso eu tenho certeza absoluta. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento. Senhor, como foi pregado nesta noite, que essa palavra venha a se fazer em minha vida, Deus, que eu possa confiar no teu cuidado, Deus, de que aquilo que eu necessito seja para comer, para me vestir, a minha moradia, Deus, que eu saiba que essas coisas são acrescentadas pelo Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, que a maior bênção já nos foi dada, que foi a redenção e a salvação em Cristo Jesus, que se entregou por nós. Ó Deus amado, eu oro por aquelas pessoas, Senhor, que estão fragilizadas e doentes e tristes porque foram enganadas por esse movimento. Oro por aquelas pessoas também, Deus, que permanecem nesse tipo de engano, para que os olhos delas sejam abertos pela Tua palavra e que elas possam encontrar ministérios, igrejas sérias, ó Senhor, que preguem a mensagem do Evangelho com todo temor e tremor. Amado Deus, em nome de Cristo Jesus, abençoa a Tua igreja na propagação do Evangelho em todo o mundo, Senhor. E que possamos ver, Senhor, mais e mais pessoas conhecendo a Tua palavra, conhecendo o verdadeiro Evangelho que os conduz para a vida eterna. Assim te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.